fugir. Então ela vai dizer: não me chama mais de Noemi. Agora eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Pois Deus tornou minha vida amarga. Cheia eu parti. Eu parti com marido e filhos, mas eu estou voltando vazia. Ela está amargurada e falando: eu estou vazia, eu perdi tudo. Mas Deus está olhando e falando: você está voltando do jeito que eu sempre quis que fosse. Meu Deus. Porque um homem e uma mulher cheia de convicções, de certezas, ela nunca vai dar a oportunidade de Deus transformar ela. O que nos impede de se arrepender e de nos voltarmos para o Senhor é que estamos tão cheios, somos tão orgulhosos, arrogantes, somos arrogantes, nos apresentamos diante de Deus de qualquer maneira, tratamos Deus de qualquer forma. Chegamos num culto, eu já fui assim, a gente vem como se o culto fosse pra gente, e talvez você está sentado aí esperando que Deus faça algo por você. Deixa eu te falar, você não está aqui para ser cultuado, você não está aqui para ser louvado, honrado e adorado. Por isso nós não cantamos música que te agrada, por isso, irmão, não é pra gente. Só existe um digno. Ou você entende isso, ou você vai ficar perdido no ambiente onde Deus se revela. Porque me chama de Noemi? Se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Oh, calma aí. Eles não fugiram de Belém por causa das calamidades. Eles não pensaram que a melhor decisão era fugir. Eles não pensaram que a melhor decisão era recomeçar. Deixa eu te falar uma coisa: a melhor decisão sempre será obedecer. A melhor decisão na nossa vida sempre vai ser se sujeitar ao governo de Deus e à sua vontade. Mas Deus, está difícil, mas eu vou te sustentar no meio de tudo isso. Você já leu o livro de Malaquias? Diante da calamidade está escrito: e outra vez vocês verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve porque nós não podemos fugir, porque nós somos um sinalizador de Deus para os outros, falando: olha para nós. A nossa fidelidade tem nos sustentado nas calamidades da vida. O livro de Joel, o Senhor vai afetar toda a vida deles. Eu lembrei em 2020, no ano da pandemia, foi onde nós casamos. Parecia impossível, mas Deus começou a mover os céus e nós nos casamos. Muitas pessoas se descobriram na calamidade. Entenda isso nessa noite. Os sacerdotes choravam, ficaram de luto, porque não tinham como cultuar o Senhor. Fala para essa pessoa: Deus vai parar o culto de alguns desses dias. Deus vai parar o culto de alguns desses dias. Meu Deus.
Só que o que acontece? Olha só para mim, olha aqui. Imagina que o nosso culto é baseado em ofertas. Cada um trouxe sua oferta, amém? Você trouxe o seu vinho, o outro trouxe o azeite, o outro trouxe o bolo, a farinha. E de repente a gente olha e fala, cara, não tem como produzir nada. Porque não afetou só o culto, afetou a vida financeira também. Porque eles viviam disso da agricultura, não tinham o que comer, estava difícil. Então a gente vai começar a pensar assim, cara, como que eu vou cultuar? Ah, então eu vou mais cultuar o Senhor. Aí que é o ponto importante de tudo. Porque a calamidade, a dor, está vindo como algo que é pedagógico. E para revelar o que Deus queria deles naqueles dias. Então Deus parou o culto, porque Ele queria aqueles que estavam indo cultuar. Porque Deus tinha um rito, Deus tinha ofertas, mas não tinha o coração daquele povo. Meu Deus! É Isaías dizendo: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí olha o que Deus vai falar para eles. Já que vocês não têm oferta, se virem aí, dão um jeito. Ele falou para os sacerdotes: já que não tem oferta, proclamem um jejum. Já que não tem oferta, chore. Já que não tem oferta, clame. Se humilhem, se rendam. Dá para mim o seu coração agora, o que eu quero como oferta nesse dia. Aí ele vai dizer assim para os sacerdotes: reúna o povo também, proclamem uma assembleia solene, toquem a trombeta em Sião, chamem todos, as crianças, aqueles que acabaram de casar, diante de mim eu quero todos. Sabe, irmão, Deus parou o culto para ter pessoas que iam no culto. Talvez você não entenda, talvez esteja pensando: qual é o meu culto? Às vezes a calamidade que Deus permite na sua vida, as suas perdas, as suas angústias, é para que você se volte para Ele. Meu Deus! Diante da morte, quando meu pai estava no hospital, eu não ficava orando para Deus curar meu pai sempre, não. Eu entendia que talvez se ele fosse curado, ele não se renderia a Cristo. Então, todas as vezes que eu olhava para ele, eu pensava: Senhor, se é desse jeito que ele vai partir contigo, que ele parta. Isso é desafiador, mas Deus sabe como fazer os nossos joelhos tocar no chão. Olha aqui para mim, talvez você pense: Deus é ruim, Deus está me maltratando, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. É mentira. Tudo que Deus está permitindo é para você se voltar para Ele. Glória a Deus. Talvez não fossem as dores, você não estaria aqui. Se não fossem as perdas, as angústias, os medos, nós não estaríamos aqui. O que aconteceu na nossa vida até hoje foi Deus falando: volte-se para mim e você vai me encontrar. Reúnam todo o povo, chamem os anciões, anunciem. Deus quer o coração, Deus quer o corpo completo. Aqui vai acontecer o que Deus disse em 2 Crônicas, no capítulo
7, versículo 13 ao 14. É bem conhecido, você sabe. Eu vou ler. Quando Salomão acaba de dedicar o templo, construir o templo, Deus vai aceitar aquele lugar e vai dizer assim: olha o que eu vou dizer. A partir deste dia, os meus ouvidos e os meus olhos estarão atentos a este lugar. Este lugar eu escolhi e consagrei. Deus estabeleceu o templo como uma referência da habitação dele e um lugar onde ele deveria ser adorado. Então ele vai falar para Salomão: Salomão, se eu, olha só, fechar o céu para que não chova, é calamidade. Se eu ordenar os gafanhotos para devorar as colheitas, é calamidade. Se eu enviar praga entre o povo, calamidade. Ele vai dizer assim: há um jeito, há uma forma de reverter as coisas. Talvez você esteja pensando: pastor, você não conhece a minha vida. Eu tenho a palavra de Deus para você: ainda há jeito. Porque Deus não quer mudar as coisas. Ainda há jeito em você. Porque a gente está pensando em todo mundo, mas Deus está falando: ainda tem jeito para você. Como Deus? Então, se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer fazer, mas o convite dele para nós hoje é: você vai se voltar para mim? A restauração está dentro. O Senhor disse que era aqui que a oração deveria ser feita. Talvez você pense: eu não preciso da igreja para ser restaurado. É mentira, porque o lugar da restauração é aqui, o lugar da resposta é aqui, o lugar de Deus obter a bênção é aqui. Talvez você pense: eu amo a Deus, mas eu não quero ser crente. Então você não se voltou para o Senhor. Você está se enganando. Essa é uma palavra profética para os nossos dias. Olha aqui para mim. Dias difíceis virão. E o nosso escape não está na política. O nosso escape não está na nossa conta bancária. Não está no nosso intelecto, na nossa formação. O nosso escape é o Senhor. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Você quer restauração? Você quer ser feliz novamente? Você quer paz? Você quer a presença de Deus? O lugar é aqui e agora. Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11. Continua a gente, Espírito Santo.
que aconteceu com Judá? Eles estão vivendo como escravos. Eles foram levados da sua terra para outra, para servir ao rei. Eles são servos. Os nobres, como Daniel, como Sadraque, Mesaque, os reis estavam servindo a Nabucodonosor. A posição de nobreza era a posição de serviço. Eles eram como escravos, como nada. Só que diante dessa calamidade, olha o que Deus está falando para eles. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vocês. Pensamentos de paz. Talvez você olhe para a sua mão e fala: Deus, por que isso? Aí Deus está falando: deixa eu falar o que eu estou pensando a respeito disso. Eu tenho pensamentos de paz. Aleluia. Eu estou usando isso para te transformar. Eu estou usando isso para unir você e a sua família novamente. Eu estou usando isso para te lembrar que você é só pó e nada mais. Eu estou usando isso para te lembrar que é a minha graça que te sustenta. Eu estou usando isso para te colocar no seu lugar de homem. E eu voltar para o meu lugar de Deus na sua vida. Então a palavra de Deus é: eu pensei em pensamentos que tem sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Para lhes dar um futuro que vocês anseiam. Deus está compartilhando o pensamento dele, o que ele quer com tudo isso. Então ele vai dizer: naqueles dias, quando vocês clamarem a mim e orarem, eu os ouvirei. Porque esse é o nosso desafio. Diante da calamidade, da dor, ainda ter força para orar e acreditar no que Deus está falando. Porque é desconexo. Como Deus fala de paz, como Deus fala de futuro, e eu estou vivendo nessa condição. Então Deus vai dizer para eles: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor. Você precisa entender qual é o pensamento de Deus nisso. É importante você analisar a sua vida e entender o porquê você está nessa posição. Você precisa encontrar clareza e encontrar força, não para fazer guerra, olha aqui para mim, mas se voltar para o Senhor. Nós temos força, vê se não é assim, disposição para lutar com os outros e fazer guerra, mas é muito difícil se voltar para o Senhor. Não é? Eu nunca vi, vê se não é assim. Hoje você voltou para Jesus, mas quantas vezes você ouviu um convite, você queria voltar para o Senhor, mas a sua perna parecia que te achou. Quantas vezes o seu coração queimou, mas você teve medo? Zacarias, no capítulo 1, no versículo 3, vai dizer: voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês. Aleluia! Em Lucas, no capítulo 15, ontem falamos aqui, o pai, o filho pródigo, a gente falou sobre voltar para a casa do pai, foi uma bênção. Mas entenda o que Deus falou comigo hoje.
pegar a herança, você sabe que herança é só quando morre. Então ele está dizendo para o pai: olha só, você me dá a minha parte, e a partir de hoje você vai morrer para mim. A partir desse dia você vai deixar de ser quem é agora. E sabe o que é poderoso nessa história? Olha aqui para mim. Você não vê o pai retrucando. Você não vê o pai dizendo assim para o filho: não vai não, filho, fica. Você não vê o pai falando assim: ô meu filho, eu te amo tanto, você é tão importante para mim, você não pode ir embora de casa. Você não vê o pai falando assim: olha, a casa vai ficar vazia sem você, filho. Meu Deus. Você não vê o pai falando: olha, como que vai ficar aquela obra? Como que vai ficar aquele trabalho? Como que vai ficar o ministério? Como que vai ficar as coisas que você vai embora? O pai olha e fala: é isso que você quer? Então é isso que você vai ter. Só que essa sua decisão, você vai ter que arcar com ela. A partir de hoje é você por você, e mais nada. Olha aqui para mim. Talvez você já fez parte disso, ou talvez você esteja fazendo parte disso. Falou para o Senhor: Senhor, talvez você está aqui dentro, aqui agora, mas já foi embora há muito tempo. E o Senhor morreu para você. Quando nós não obedecemos mais o Senhor morreu para a gente. Se a opinião de Deus não tem mais poder sobre a gente, nós já falamos para Ele: o Senhor morreu para mim. Só que temos a falsa sensação de que Deus ainda vive para a gente. É mentira, você matou Ele e nem percebeu. Deus morreu para você, sabe quando? Quando, pastor? Quando você decidiu assim: não, vou viver esse tempo só para mim. Deus entende. Deus entende que agora não é o momento de servir. Deus não entende, é mentira. Porque o que Deus quer de nós é que a gente se volte para Ele agora, é urgente. Ele vai viver como se o pai tivesse morrido.